Boa tarde, povo vitorioso. O pessoal tá chegando aí já. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lívia. O pessoal do escritório também já está pronto para ouvir as novidades para quem está começando uma empresa do zero. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Já vou procurar onde está Lívia Bach. Rude, boa tarde, tudo bom? Pronto, achei a Lívia. Olá, Boa tarde. Lívia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá preparada para a jornada? Vamos lá. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Muito bom estar aqui com você, Eduardo. Muito bom, obrigado por aceitar o convite. O pessoal está chegando aí, a gente espera que a galera possa aproveitar, né, uma oportunidade dessa, de ter uma profissional como você, uma profissional que vem atuando já há mais de uma década nessa área que é tão importante para toda e qualquer empresa, principalmente para as empresas que estão agora começando num período pós-pandemia, e também aquelas que, Sim, devido às crises e devido às mudanças de rotina, precisam enfrentar coisas das mais variadas, e uma delas que eu percebo que é vital é a questão de saber contratar, é a questão de escolher bem as pessoas que vão fazer parte do time, a fim de que esse crescimento não se torne um terror, né? Eu tenho recebido muita pergunta sobre isso, tenho recebido muita consulta sobre isso, então fico muito feliz em poder falar com você hoje sobre isso. obrigada, Eduardo. Queria Também mandar estou um... muito feliz. Legal, quero mandar um abraço aqui, tem uma turma bacana entrando, Gilberto, Guto, Rafael, Renata Maffini, sejam todos muito bem-vindos aí, o José Vitor também. O José Vitor provavelmente vai falar conosco aí na sequência sobre mecanismos de pagamento online, vai ser bem legal. Lívia, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Conta um pouquinho da sua trajetória nessa área de gestão de pessoas, e aí nós vamos passar para os pontos que nós propusemos aí para falar com o pessoal sobre a gestão de pessoas. Muito bom, Eduardo. Eu sou psicóloga, eu atuo há 13 anos na área de gestão de pessoas. Eu atualmente sou consultora de RH, também sou gerente de gestão de pessoas e comunicação corporativa da empresa e faço parte da diretoria de relação de associados da ABRA, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Centro-Oeste Paulista. Então, tenho uma carreira como especialista em gestão de pessoas, sempre trabalhei com isso, de existe receita. Aprendo até hoje, tenho certeza que hoje também vou aprender com você e quero compartilhar um pouco dos conhecimentos aqui. Muito bom, Lívia. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Eu recebi algumas preocupações dos empresários. Eu acho que elas vão ser úteis para todos que estão acompanhando a gente aqui. Primeira coisa que eu gostaria de pensar com você. Toda vez que alguém se propõe a começar um negócio, existe um planejamento estratégico. E um dos pontos que aí eu reputo muito relevante, Lívia, é o fato da pessoa que se dispõe a fazer isso encontrar um sócio, quando a sociedade assim é composta, e essa sociedade vai trazer alguns princípios, alguns valores que vão ser fundamentais em toda a trajetória dessa sociedade. Eu queria lembrar, até para quem está participando aqui conosco, que quando eu falo em princípios e valores, eu falo daquelas vigas mestras
Eu falo daqueles pilares que são indiscutivelmente os pontos em que a empresa vai ter que se sustentar. Porque as crises vão chegar, os conflitos entre sócios ou entre a equipe vai acontecer. E se esses princípios não estiverem muito bem estabelecidos, eu creio que essa sociedade, esse negócio pode enfrentar até mesmo a ruína. Então, nesse ponto, Lívia, eu queria falar para você sobre 3 princípios que, principalmente aqui, no Amorim de Lima Advogados, e também em todas as relações empresariais que eu me coloco, eu vejo como ponto fundamental, e se não tiver, eu não negocio, tá? Então, quais são esses 3 princípios no nosso caso aqui? Lealdade, comprometimento e atitude. E aí eu te pergunto, quando alguém precisa trazer para a equipe pessoas com esse grupo de valores, como é que você consegue identificar isso numa massa gigantesca de pessoas que estão aí procurando outro emprego? Muito interessante, Eduardo. Hoje nós já temos, inclusive, um método chamado seleção por valores, onde não olhamos mais os quesitos técnicos, mas sim os quesitos de comportamento e também valores pessoais. Quando fizemos um anúncio de uma vaga, são vários currículos, não conseguimos nessa etapa identificar, mas é possível sim, através de dinâmicas de grupo, identificar comportamentos de candidatos e também através de uma técnica chamada entrevista por competência. E é muito interessante, porque são perguntas específicas que vão direto ao ponto do valor que está na sua organização. E se o valor não estiver atento, a ação vai ser equivocada, você realmente irá gerar custos além do tempo despedido de um novo profissional. Né? Isso é muito importante. A gente percebe que agora, nesse período pós-pandemia, nós tivemos, inclusive, executivos altamente qualificados que foram demitidos, foram colocados à disposição no mercado. Então, também é um momento que eu acho bastante interessante para se encontrar esses talentos, né, Lívia? Mas sempre com esse critério que você está colocando. Você consegue dar para a gente alguma ideia, além dessa questão dos valores? Isso foi algo que eu acho relevante. Mas você tem muito mais experiência para dizer outros princípios, principalmente para quem está começando. Então, lembre-se, Lívia, nós estamos aqui numa jornada falando para quem está começando uma empresa do zero. Então, quais são as dicas preciosas que você pode dar para essa turma, a fim de que não contrate problemas, né? Contrate soluções. Diga aí. Sim. Para você que está começando uma empresa do zero, o primeiro ponto é entender quais serão os princípios da sua empresa, que tipo de profissional você busca, e fazer uma contratação adequada à sua realidade. Um negócio pequeno, uma microempresa, uma EPP que nós falamos, muitas vezes você vai buscar candidatos que são de empresas multinacionais com experiências já de empresas de grande porte. Isso é muito legal e eu acredito que essas experiências são interessantes, mas é também necessário que você adeque à realidade da sua organização. Exemplo prático. Eu ainda não tenho estrutura. Eu ainda não tenho um escritório ou um escritório com o Amorim de Lima. Eu não tenho um escritório ou uma empresa grande. O que eu vou fazer? Primeiro ponto, falar a verdade para o candidato. No processo seletivo, é importante você ter as rosas, mas também falar dos riscos. Contratar uma pessoa que esteja disposta a começar do zero, possa ter uma chance de crescimento e ser recompensada lá na frente. Então, esse ponto de falar a verdade do processo é uma coisa pequena. Então, nós temos uma estrutura, determinada estrutura X, e você vai trabalhar aqui conosco. Como que é isso para você? Perguntar na entrevista, quais são as suas expectativas para a pessoa que você irá contratar? Se de repente você tem uma visão que consegue pegar um nível salarial para essa pessoa até, vou chutar um exemplo, o máximo que ela vai chegar é R$3.000. E a expectativa do candidato
falando de 15 mil reais. Então, será que essa contratação vai ser adequada para a minha realidade? Eu estou pensando, ela pode chegar a ganhar isso, mas ela vai precisar galgar passos junto comigo. Então, esse é um ponto. Uma outra dica, se você tem estrutura e tempo, você pode contratar mais especializados, inclusive no processo seletivo. Hoje, nós temos uma vasta gama no mercado de agências especializadas. Eu também trabalho com isso, com recrutamento e seleção. Você pode terceirizar o processo de seleção, mas alinhando com quem você contratar, o que exatamente você está buscando. E um outro ponto e último, acho que é importante a gente falar sobre a sua empresa. Então, a sua empresa é uma vitrine. Saiba que talentos nós atraímos, não é somente recrutar, mas atrair talentos. Um poste, pode você teve uma reunião com o cliente, fechou um negócio, coloque nas redes sociais, YouTube, pode divulgar, também ter segurança onde ele está entrando. E quando ele pesquisar sobre você e a sua marca, encontrar estes conteúdos vai gerar nele vontade de fazer parte do seu negócio. Então, você precisa também do seu negócio, porque é uma forma de atrair talentos diferenciados também. Olivia, uma coisa que é muito interessante, nessa área de gestão de pessoas, que é a sua especialidade, eu vejo que os empresários deixam para se preocupar quando eles já estão com equipes de 20, 30, 40 pessoas. Então eu queria que você colocasse para nós a importância e como fazer isso para uma empresa que às vezes tem 2 ou 3 pessoas. Muitas das vezes nós sabemos, e agora nesse período pós-pandemia, isso está sendo recorrente. As pessoas perderam o emprego, receberam lá muitas das vezes as verbas rescisórias, lançaram isso a título de investimento em microfranquias, que é um negócio que cresceu muito, mesmo nesse período de crise. Como que essas 2 ou 3 pessoas podem começar a engajar essas pessoas que chegam a fim de que essa equipe não cresça desordenadamente? Primeiro ponto, as 2 ou 3 pessoas que você tiver dentro da sua empresa, essas vão ser as guardiãs dos seus valores. Porque elas serão aquelas que vão contratar outros, elas vão falar da história. Eu já trabalhei com empresas onde os profissionais falavam com muito orgulho. Eu plantei aquela árvore ali da área de fazer há 20 anos atrás. Entendo. E isso fez parte da história até hoje deste cliente que eu tenho. Então, o que é importante a gente sempre pensar? Tenho 2 ou 3. Eu vou replicar a eles o que eu, proprietário, empresário, quero de um profissional com a minha visão de negócio e quais são os valores que eu quero para mim. Ah, mas é só falando? Não. Primeiro lugar, eu preciso do exemplo. Então, se eu preciso de profissionais que botem a mão na massa, eu vou precisar colocar a mão na massa para esses 2 funcionários que eu tenho se espelharem em mim e saberem que mesmo eu sendo um empresário, quando acontece algum problema, eu vou precisar ser operacional para resolver esse problema. Entendi. Essas pessoas elas vão conseguir repetir as contratações exatamente o DNA da empresa que você está formando. Entendi. Lívia, o que é interessante é que o pessoal que está aqui assistindo está mandando perguntas. Gostaria muito de passar para você uma pergunta que foi feita pelo Valmir Goslavski. É um advogado que eu conheço, tenho um carinho muito grande, já tive o prazer de trabalhar com ele. E a pergunta dele é a seguinte: ele diz que, como advogado, ele está há 8 anos buscando uma recolocação. Ele é pós-graduado em direito tributário e ele quer que essa recolocação seja algo confiável. Quais são as dicas que você pode dar para um profissional que tem esse tipo de currículo, Lívia? Um abraço, Valmir. Um abraço também, Valmir. No caso da confiabilidade, a marca tem indicador onde ele irá entrar, correto? Só para entender se eu entendi. Mas o primeiro ponto, fazer pesquisa sobre a empresa que você está trabalhando. Isso também é o diferencial para você, quanto candidato, chegar informado durante um processo seletivo.
Um outro ponto, no LinkedIn, que é uma mídia social, nós conseguimos pesquisar o nome da marca empregadora e encontrar profissionais que já trabalharam ou atuam lá. Se você está inseguro, você pode abordar as pessoas. Então, aqui também. E perguntar como era trabalhar. Nós temos também site no Google mesmo, que dá notas para empresas. Que você digita o nome da empresa, as pessoas elas fazem avaliações sobre aquela determinada marca. Pode ser que tenham avaliado, pode ser que não, mas pode ser que você entenda sobre essa empresa com a nota dos profissionais. Isso existe sites gratuitos que você pode fazer pesquisa também. E acredito que seria isso as dicas, Eduardo. Maravilha. Eu tenho certeza, como nós estávamos falando um pouquinho antes dele fazer a pergunta, né? Existem muitos profissionais qualificados que passam agora por essa necessidade de recolocação, uma necessidade de se reinventar no mercado, essa é a grande verdade, né? E eu também, por conta disso, Lívia, eu anotei aqui até alguns pontos que eu gostaria que você, com a sua experiência, pudesse também dar dicas para quem está assistindo aqui o que nós estamos debatendo, que é o seguinte: hoje, e esses números estão aí à disposição de quem quiser ver, principalmente no IBGE, a quantidade de carteira de trabalho assinada, ou seja, vagas de emprego, tem caído. E ao lado disso, tem surgido negócios bastante interessantes que englobam essas pessoas no mercado. Vamos dar alguns exemplos. Representação comercial, sociedades que nascem, a própria microfranquia, que foi aquilo que eu vi como um grande ponto de crescimento nesse período. O que você acha de alocar essa massa de profissionais para ter um trabalho dedicado, um trabalho especializado e sob medida como o seu, mas não só visando um contrato assinado na carteira, sim uma outra recolocação profissional, uma outra modalidade de contrato? Você acha isso viável? De repente, será que não é um grande nicho de mercado que está surgindo? Porque nós não vamos esconder o ouro aqui, né? Nós vamos falar a verdade. Se tem coisa boa para falar e se tem alguma coisa que cada um que está assistindo aqui pode entrar, por que nós vamos guardar para nós? Fala um pouquinho disso, Lívia. Muito legal, Eduardo. É uma grande oportunidade. Esta situação de crise que estamos vivenciando com a pandemia trouxe realmente muito desemprego, porém, é um momento para nos reinventarmos. Então, franquias, existem muitas formas de empreender e vejo que muitas pessoas se reinventaram. Muitos, inclusive, estão revendo o empregador se vai querer voltar. Por quê? Porque a franquia que comprou ou o serviço que passou a prestar está sendo do trabalho CLT. Então, é um novo normal. Eu sei que esse termo está sendo muito utilizado, mas é uma oportunidade. Empresas pequenas, pessoas que estão agora desempregadas, estão dando currículos e não estão sendo chamadas para entrevista. A dica que nós damos aqui é de tentar iniciar um novo negócio. Pegue as suas características, os principais talentos e empreenda com ele. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Acha para comprar uma família, eu vou precisar investir. Certo, mas dentro das suas atividades, o que você pode fazer? Como você pode gerar renda que você sabe fazer? Que tipo de serviço você pode prestar? Você vai ver que existe um mar de oportunidades que talvez seja caminho de volta. Talvez seja uma nova realidade para você. Entendi. Quero mandar um abraço aqui também para a doutora Patrícia Lacerda, trabalhou conosco aqui no Amorim de Lima Advogados, uma profissional que deixou muita saudade aí para todo mundo. Um abraço, Patrícia. E eu gostaria também, Lívia, que nós falássemos um pouquinho a respeito daquela ideia inicial que é começando a empresa do zero, né? Então, quando o empresário se dispõe a iniciar esse negócio
e ele destaca os profissionais que ele vai precisar. Então vamos pensar assim, um negócio de um escritório de contabilidade, por exemplo. Ele vai precisar de uma secretária, ele vai precisar de um assistente administrativo. Você entende que já é mais viável fazer um trabalho de acompanhamento como o seu, que analisa o perfil, que analisa valores, que analisa a cultura da empresa, individualmente, ou já contratar um grupo, um bloco de funcionários para começar o negócio? Olha, no ponto de vista comportamental, isso vai depender da sua necessidade. Independente de contratar um ou contratar 20, vai da sua demanda, porque se a sua demanda já está com muitos clientes e aí você não tem como dar conta com somente uma pessoa, efetivamente a contratação em massa vai gerar mais resultados. Isso do ponto de vista técnico. Agora, do ponto de vista capital, menos pessoas, é mais fácil de você ter um tete-a-tete, ter uma liderança próxima e um acompanhamento diário das atividades, recursos pontuais aonde as pessoas precisam. Quando você contrata um volume maior de profissionais, você perde muito daquela questão de liderar nos detalhes. E muitas vezes os detalhes é o que vai fazer a diferença para o cliente final. Então, essa é a dica. Se possível, contratar menos e ir aumentando aos poucos, é melhor, porque conforme você tem mais espaço, os departamentos vão ficando mais estruturados, desenhados, e você já tem uma cultura rodando. Entendi. Lívia, eu gostaria também de ter uma ideia para a gente compartilhar com quem está assistindo aqui conosco. Quais que seriam os erros mais comuns que esse, vamos dizer, marinheiro de primeira viagem, né, esse empresário que está começando o negócio agora, comete nessa sua área, que é uma área tão importante para manter essa equipe junta? Eduardo, o erro mais comum que coloco em primeiro lugar é o processo seletivo realizado às pressas. É muito comum e isso acaba trazendo certos equívocos na tomada de decisão. Por quê? Quando nós anunciamos uma vaga, de tempo hábil para receber currículos, não são todos os candidatos que vão ver o anúncio. Muitas vezes o melhor candidato é o que vai mandar o currículo 45% do tempo. Depois de 7 dias de anúncio, 8 dias, se você estiver com pressa, os primeiros que mandarem se contratar. E nem sempre é a melhor opção. Então, eu considero que esse é o principal erro. Então, a dica que eu dou, planejamento para contratação. Este vai ser essa a chave para você ter um melhor resultado. E um dado que eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho é que 73% dos candidatos que podem ser qualificados para a sua vaga são passivos. Ou seja, pessoas que não mandaram para nenhuma plataforma, que não se candidataram, mas estão abertas a novas oportunidades. Então, uma busca ativa no LinkedIn, filtrando o perfil que você quer e abordando as pessoas, você pode ter um recrutamento assertivo. E isso demanda tempo. Então, acho que são as pressas, acaba prejudicando muito. Qual que você acha que é um tempo ideal entre a prospecção da vaga, esse filtro que é feito, essa entrevista e a efetiva contratação? Um prazo saudável de 7 a 10 dias. Você esperar este anúncio. Então, até os 7 dias, esse é um prazo saudável. Lógico que existem vagas muito complexas, que podem, inclusive, passar disso. Mas um prazo saudável, a média é de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias. E quando você se refere àquela contratação às pressas, o que você vê na prática, o que é? O empresário chega para você e diz, eu preciso para amanhã, é isso? Não, chegam e falam, eu preciso para ontem. Realmente nada do que se faz assim, sem planejamento, você vai ter um resultado tão bom quanto aquele que você faz com planejamento. Lívia, eu tenho mais uma questão ainda para a gente conversar um pouquinho, depois eu quero até deixar você falar um pouco sobre isso.
Imaginemos então que você conseguiu fazer a contratação dessas 3, 5 ou 10 pessoas, e aí você passa a ter um desafio de manter essa equipe engajada com aqueles valores iniciais. Qual é o trabalho que você acha que é vital para esses marinheiros de primeira viagem ou para esses empresários que estão repaginando o seu negócio para manter essa equipe? Entende? Porque a equipe passa a ser, no meu modo de entender, o maior valor daquele negócio. Conta um pouquinho para a gente, com a sua experiência, o que vale a pena ser implantado. Treinamentos são muito importantes, momentos de reunião com a equipe. Valor é para estar estampado na parede, no quadro, escrito ali. Então, o nosso valor é paixão pelo que fazemos. Isso tem que estar na parede, isso tem que ser dito nas reuniões. As pessoas que vão selecionar para você, elas têm que buscar que tenham isso também. Mandar vídeos para a equipe, formas de se comunicar. Você fala sempre o que nós buscamos, o que nós buscamos. E isso tem que ser repetitivo mesmo, que a cultura organizacional passe a funcionar e todos saibam, de fato, quais são os principais valores. Então, esse treinamento é algo que vocês, na área de gestão, conseguem manter de maneira constante. Imagino que isso deve ser vital para uma empresa que tem equipe de vendas, por exemplo. Imaginemos que esses vendedores estejam aí no mercado sem entender essa mentalidade. Você pode ter vendedores vendendo sem nenhum tipo de princípio, enquanto que, de repente, os titulares do negócio querem que as vendas sejam realizadas da maneira mais ética possível. Então, isso são vocês, com esse trabalho de acompanhamento, que conseguem implementar. É isso, Lívia? Seria, mas não é. Na verdade, os valores, sim, o RH, ele é o guardião dos valores. Mas isso tem que estar muito alinhado aos acionistas, aos empresários, ao dono. Então, o RH, ele vai ser o responsável, sim, por ser o guardião. Mas pode ser que algumas coisas mudem. E se houver mudanças, é hora de fazer um alinhamento de valor. Então, sim, é o responsável por fazer acontecer a engrenagem que está girando o valor permitido, mas não responsável por criação do valor. Isso precisa ser realmente da alta diretoria, CEOs, enfim, o fundador da empresa. No dia a dia, então, isso tem que ser trabalhado independentemente de ter uma equipe que passa treinamentos, vamos dizer, quinzenais ou mensais. Sim. Por exemplo, em uma direção, você pode ter um tipo de produto que você quer vendas com ética. Você pode colocar o profissional, ele assinar, ele ter a ciência de que a área comercial, ela vai vender sim, mas ética está mais alta. Então, já na admissão, olha, este é um princípio que não abro mão. Entendo. Outro princípio. Nós aqui costumamos pressionar o cliente. Aqui é cliente. Então, admitindo um profissional, você já fala, o foco é no cliente. Então, se você tiver prioridade, o cliente te chamou, a prioridade é quem? Começar a disciplinar essa cultura. Isso pode ser, então, através de códigos de conduta, através de treinamentos, reuniões presenciais, através de quadros na parede, como eu comentei, formas de se expressar, que no dia a dia vão sempre entrar este caminho que a empresa busca. Legal. Eu queria aproveitar também, Lívia, para passar para você mais uma pergunta que chegou aqui. E a pergunta é no seguinte sentido. Se nós tivermos que numa seleção, eu vou refazer a pergunta para você aqui. Se nós tivermos que numa seleção expor, apresentar a questão da técnica e a do comportamento, o que o candidato deve enfatizar em primeiro lugar? Comportamento. Comportamento? Sim. E como seria isso? Vamos contar para o pessoal. Como que seria isso? Porque às vezes as pessoas pensam, eu vejo muito isso assim,
Em relações negociais, muitas das vezes a pessoa é intransigente, ou às vezes a pessoa não tem disponibilidade para atender aquilo que a empresa ou o seu contratante precisa para aquele momento. E isso pode causar uma certa repulsa para quem está conversando. Então, eu gostaria que você trouxesse algumas dicas preciosas de como que esse comportamento deve ser destacado, seja numa entrevista de trabalho, seja mesmo numa relação contratual. Conte pra gente, por favor. Ok. Acho que um dado que é importante dizer é que os recrutamentos que dão errado, aquelas pessoas que são desligadas, apenas 11% devido à técnica. 11? 11%. O restante, por problemas comportamentais. Então, você treina. Agora, comportamento é mais difícil de dar. A dica que eu dou é como você vai perguntar candidato no processo seletivo. Então, como eu falei lá atrás, entrevista com competências. Por exemplo, vocês, Eduardo, gostam de atitude, né? Então, uma pessoa que consiga resolver os problemas com autonomia, consiga, vamos supor, você vai delegar, você fala o que você quer, qual passo a passo. A pessoa faz isso para você. É um exemplo que eu estou dando, pode ser que seja isso. Tá? É um exemplo porque eu só conheço a atitude. Se você falar na entrevista assim, aqui de pessoas com atitude, para você tudo bem? A pessoa vai responder, para mim tudo bem. Tranquilo, mas existe uma outra forma de perguntar. Você já trabalhou a forma? Você já trabalhou em uma empresa onde você não tinha um líder direto para te orientar e você precisou resolver algum problema sozinho? Me conte o que foi. Isso eu acho que é fundamental, porque acho que todo empresário, aqui tem gente que eu estou vendo aqui, quero mandar um abraço para o Jorge, filho, lá de Bauru, quero mandar um abraço para o Rafael Leone, inclusive também um advogado que tem o seu próprio negócio. Então eu imagino que gente assim precisa de profissionais que cheguem dispostos a resolver problemas. E não aquela pessoa que simplesmente vai se limitar a dizer, olha, eu estou aqui esperando alguém pedir para eu fazer. Ou seja, você sempre tem que, acho que já deveria ser o normal, né? Entregar um pouco mais do que as pessoas esperam. Conta pra gente um pouquinho sobre esse tipo de qualidade, além desse questionário que você já faz. Como que essa pessoa deve se apresentar para mostrar essa qualidade para quem está negociando ou contratando? Certo. Essa qualidade que a gente chama de qualidade, você pode mostrar dando exemplos. Isso atrai risco, tá? Agora uma dica para quem está resumo das qualificações, coloque você conseguiu conquistar o objetivo. E fale sobre isso na entrevista. A expectativa que o meu antigo empregador sobre mim era de vender 5% a mais do que a empresa estava vendendo. Eu consegui fazer 15%. Então, conte toda a história. Então, você que é candidato, foque no peixe, não tenha medo do seu marketing pessoal, porque este vai ser o seu diferencial em um processo seletivo. Do ponto de vista do candidato que busca reconhecimento. Do ponto de vista do contratante, o empresário que está contratando uma pessoa que tenha essa habilidade, você pede exemplos aonde a pessoa trouxe resultados esperados. E aí você consegue notar e observar os tipos de problemas que ela resolveu e aqueles que ela não conseguiu resolver. A quem ela recorreu? Qual foi a postura? Foi tranquilo? Ou ela prefere uma pessoa que esteja liderando próximo dela? Então, são formas de perguntar. Você pede exemplos de situações que a pessoa pensou. Basicamente, seria isso. Eu acho que aí... mas é isso mesmo, porque, veja, da mesma forma que o advogado, o médico, o dentista, o contabilista, o economista, eles têm a atuação daquela atividade do dia a dia, que muitas das vezes não vão permitir que ele pare para ver isso. Daí a importância de se trabalhar com alguém que sabe ver esses detalhes. Eu acho muito interessante aquele trabalho que você realiza, onde você faz uma entrevista com o empresário
E muita gente, às vezes, coloca, fala com a secretária, fala com o office boy, fala com não sei quem. E sendo que esse momento de aproximação do dono do negócio com o gestor de pessoas é fundamental para conseguir replicar aqueles valores tão importantes que nós falamos lá no início. Então, Lívia, eu acho que uma dica que a gente pode deixar para quem está nos ouvindo é isso. Não terceirizar. Não passar para alguém responder para você lá só para tirar da frente. Explica para a gente a importância daquele perfil profissiográfico que chama, né? Sim. A importância de se repassar para quem trabalha com gestão de pessoas os detalhes do que se espera. É extremamente importante que são os detalhes que você será surpreendido caso você não tenha passado. Vou dar um exemplo básico. Vamos supor, um detalhe que você essa pessoa more perto da sua empresa e você passa esse detalhe. E o RH vai lá, faz todo um processo, traz um candidato de outra cidade. Aí, na hora da contratação, a pessoa trouxe o documento, tudo certo, você é surpreendido, você é empregador, você vai precisar conseguir um tipo de condução para aquela pessoa. É um detalhe, parece que mas não é. Por exemplo, eu preciso contratar um motorista que precisa ter CNH categoria C. Você não coloca, você chega e precisa de um motorista. Aí chega lá na sua empresa um motorista categoria B, achando que vai fazer serviços pessoais, levar você em carro e caminhão. Então, são esses os detalhes que são importantes, que fazem toda a diferença para que o seu RH vai esteja de acordo com as suas expectativas. O alinhamento é fundamental, porque este profissional vai te representar no processo seletivo. O alinhamento, existe também desvio de informação. Um profissional pode chegar na sua empresa sem conhecer sobre ela. Ele pode ter informação equivocada sobre o benefício, por exemplo, achando que você pagava, vamos supor, um vale-refeição, que na verdade você não paga. E aí, no período de experiência, a pessoa pede acordo. Mas por quê? Porque me prometeram o que aconteceu. Então, a seleção, ela é fundamental, que seja transparente. Como eu falo, né? Fale das rosas, tudo positivo, fale também dos espinhos, quais serão os desafios, para que esse candidato, com transparência, ele esteja ciente de quais serão os desafios, o que vai acontecer, e a chance do processo seletivo ser assertivo vai aumentar significativamente. Entendi. Eu quero lembrar o pessoal que está assistindo, pode mandar perguntas aqui, que eu estou tentando ler as perguntas que chegam para passar para a Lívia, tá? Lembrando que a Lívia é especialista em gestão de pessoas, trabalha muito também essa parte da comunicação interpessoal dentro da empresa, algo que eu acho fundamental para que haja esse mecanismo funcionando de maneira orgânica, quanto mais bem montada, melhor, porque senão os negócios acabam não fluindo e param em burocracias internas, né? Param por falta de comunicação de uma sala para outra ao lado. Sim. Lívia, eu quero fazer uma última pergunta e deixar você trazer alguns pontos que eu sei que você gostaria de compartilhar também, em relação à postura dessa pessoa que vai chegar no local para pesquisar ou para iniciar um trabalho, e a questão da confidencialidade. Por que eu estou falando disso, Lívia? As perguntas que estão chegando para nós aqui vão ser objeto, inclusive, de uma live na semana que vem, só sobre confidencialidade, tá? Existem muitos negócios que estão surgindo, e esses negócios trazem como elemento primordial o sigilo. Então, às vezes, você não vai conseguir abrir 100% para que isso não caia em ouvidos da concorrência. E as informações hoje são extremamente velozes, né? Como se lida com isso? Como você vai conseguir atrair essa pessoa, se muitas das vezes você não pode divulgar quem é o contratante? Ou mesmo o contrário, como que a pessoa que quer se colocar e às vezes ela não quer aparecer?
Conta pra gente isso em relação a, principalmente assim, as vantagens e as desvantagens de se trabalhar com o sigilo, seja no contratante, seja na pessoa interessada. Legal, ótima pergunta. Quando é do ponto de vista do contratante, o ponto negativo, a confidencialidade, ela traz menos candidatos. Por quê? O candidato, muitas vezes, tem medo de mandar o currículo. O que passa na cabeça do candidato? Principalmente o que está empregado. Se eu mandar o currículo para essa vaga, e essa vaga for da minha empresa, e o meu empregador, estou ruim, é verdade, parece que é piada, mas é a verdade. Então, quando você faz um curso fechado, gera desconfiança. Para onde eu estou mandando? Então, o benefício do anúncio aberto e o aconselhável colocar a logo da sua empresa, divulgar a marca, é porque vai mostrar transparência desde o início. Quando que é aconselhável fazer um anúncio fechado, sigiloso? Quando você precisar substituir uma pessoa, porque isso também vai gerar um problema interno. Você anuncia lá, secretária, e você tem uma secretária, esta secretária já vai sentir que algo está acontecendo, você pode ter problemas. Então, em momentos de substituição, anúncio fechado. Entendo. Agora, do ponto de vista, você comentou. Do ponto de vista de candidato, é muito difícil você trabalhar com redes sigilosas. Existem plataformas que você pode, sim, cadastrar o seu currículo e deixar o nome do empregador em sigilo. Então, quando o recrutador vai lá, é a Amorim, uma advogada, não vai achar esse candidato que ele deixou no modo sigiloso. Entendi. É possível, mas são plataformas pagas. De maneira gratuita, é mais difícil você fazer esse tipo de forma sigilosa. Já temos um novo modelo de processo seletivo chegando, que são as cegas. As empresas mais modernas já estão utilizando. São plataformas que ocupam o nome, ocupam o sexo, ocupam a idade, ocupam essas informações que são pessoais para que o selecionador seja o mais neutro e ético possível, sem nenhum tipo de preconceito, enfim, coisas que podem influenciar no processo seletivo. Mas não são todas as empresas, são formas pagas. Entendo. Lívia, a gente está entrando nos 15 minutinhos finais aí. Eu queria mandar um abraço para o pessoal lá de Salvador, Felipe, Jackson, pessoas que a gente tem um carinho muito grande. E para então você poder trazer, nesse tempo, as ideias, né, que nós colocamos como objetivo aqui dessa conversa de hoje, para quem está começando uma empresa do zero, as dicas preciosas que você pode dar nessa sua área de gestão de pessoas. Lívia, fique à vontade e volto a lembrar, quem tiver dúvidas, pode mandar aqui que eu vou filtrar e vou passar para a Lívia. Muito bem. As dicas nós discorremos, mas acho que é importante salientar. Faça um processo seletivo, contate profissionais com comportamento. Então, tenha paciência, nem sempre fazendo uma seleção, a primeira turma de candidatos que você conhecer vai ser de acordo com as suas expectativas. Então, busque com calma. Se você não tem o tempo hábil, porque geralmente está indo uma empresa, não tem o tempo para ver todos os detalhes e precise terceirizar esse serviço, terceirize com quem você confia, terceirize com empresas que você também possa pesquisar sobre elas. E aí você consiga, neste momento da terceirização, alinhar tudo o que você está buscando. Então, esse alinhamento é fundamental. A outra dica, não olhe somente os quesitos técnicos. A maioria dos candidatos não atingem 100% das exigências dos microempresários. Uau! Por quê? Quando estamos começando um negócio, muitas vezes estamos conhecendo de mercado. Então, nós precisamos saber quando devemos achar a rede, diminuir as exigências. Então, eu fiz um anúncio, estou atrás da pessoa, e essa contratação não está chegando pessoas que eu gostaria, é o momento de flexibilizar o meu perfil que eu busco.
E nessa flexibilização, eu vou buscar comportamentos. Quais são os comportamentos-chave? Vontade de trabalhar, disponibilidade, iniciativa, flexibilidade para aceitar. Então, se a pessoa errou, ela consegue ajustar a rota e atingir as expectativas do empregador, mudando o comportamento. Essas são competências básicas. Organização. Então, se eu não sou uma pessoa organizada, o que eu vou fazer para me organizar? Então, essas são as competências que o empregador, o microempresário deve observar nos candidatos. Porque se ele for eu vou buscar o básico de habilidades mentais. E aqui, como eu falei para você no início, né? Para nós, o tripé de sustentação é lealdade, comprometimento e atitude. Não adianta ter um currículo cheio de estrelinhas lá e não conseguir demonstrar esse tripé. Não fica conosco em hipótese alguma, entende? Sim, com certeza. Queria aproveitar só um minutinho, Lívia, mandar um abraço aqui, ó. Alexandre Jarreta, o Everton, grandes amigos aí, obrigado por estar participando. A Lívia está trazendo dicas bastante interessantes para quem tem uma empresa sendo iniciada do zero ou mesmo sendo repaginada nesse momento pós-pandemia. Vai lá, Lívia. Legal, Eduardo. Eu acredito que essas habilidades comportamentais vão fazer com que a sua contratação seja efetiva. Uma outra dica que eu conheço que vale ressaltar: divulgue a sua marca. Não fique somente entre quatro paredes fazendo as suas ações. Poste nas mídias sociais, se possível, faça o site da tua empresa. Porque no processo seletivo, os candidatos buscam o site. Então, deixa eu conhecer esse empregador. E aí eu tenho o site. Ei, mas eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um perfil no Instagram, eu tenho um perfil, uma página comercial no Facebook. Coisas que vão gerar credibilidade para o seu negócio. Então, é uma dica para quem está começando. Mas vocês podem perceber que grandes empresas usam muito isso, o marketing, a favor da empresa para trazer e atrair talento. Essa é uma outra dica que eu dou. Lívia, e nós vamos também, só aproveitando que o tempo está chegando no final, mas nós vamos, na semana que vem, falar sobre a importância do registro da marca para quem está começando. Muitas das vezes as pessoas esquecem disso, começam a usar o nome e lá na frente elas vão se dar conta que o Brasil é cheio de pegadinhas aí. Então, como você falou da importância de divulgar isso para quem quer contratar bons profissionais, já fiquem ligados aí que semana que vem nós vamos trazer o Dr. Adilson Lisboa, que vai comentar conosco sobre detalhes preciosos para quem está começando uma startup, um negócio ou mesmo repaginando na pós-pandemia. Pode prosseguir, Lívia. Certo. Sites, também queria dar uma dica sobre sites. Existem muitos sites gratuitos que você pode buscar a sua vaga para fazer uma contratação assertiva. Geralmente, os poupa-tempos ajudam muito nesse processo. Sites, né, das cidades são gratuitos e podem te ajudar. Facebook, hoje é uma mídia, uma rede social que também pode te ajudar. Então, na cidade que você está, digita lá no Facebook, por exemplo, estou em Bauru, vagas Bauru. Vem grupos, que esses grupos, eu posso participar, esses grupos não podem divulgar as vagas. Então, eu posso colocar a vaga da minha empresa. Isso você pode fazer, vagas Manaus, vagas São Paulo, tem até por zona oeste, zona leste. Então, o Facebook é um caminho gratuito que você pode divulgar a sua vaga. LinkedIn, usem sem moderação. É um mundo voltado para negócios, é uma mídia social voltada para negócios, e lá você também pode fazer contratações muito assertivas e conseguir certificados. E currículo, por último. Existem currículos que saltam os olhos. Pós-graduação, cursos, fluências, e você chama para entrevista. E outros currículos que saltam os olhos e você não
cuidado. Muitas vezes nós nos surpreendemos na entrevista pessoal e aquele currículo que saltou os olhos não é o melhor candidato. E ponto de atenção vai ser a pessoa que vai afinar com os seus valores. Então, cuidado para não descartar potenciais profissionais que vão agregar para o propósito. Maravilha. Lívia, eu queria agradecer muito a tua participação aqui hoje. Eu quero que você esteja sempre livre para trazer ideias novas que nós vamos compartilhar aqui com quem está assistindo. A ideia é continuar repartindo, compartilhando essas experiências com o pessoal que nos acompanha. Nós temos aí 22 anos de acompanhamento de empresas de todos os portes, principalmente nos últimos anos de pequeno e médio porte. E é uma área muito carente, uma área que não tem um atendimento adequado, como nós falamos lá no início. Pensam que esse tipo de assessoria que a sua empresa ou você presta é somente para gigantescas corporações e, na verdade, nós temos visto que não. A formação desse valor e a formação das bases que vão compor essa equipe vão ser decisivas, né, para fazer com que a empresa não fique naquela marca da estatística, não passa de 5 anos, não passa de 2 anos, não passa de 10 anos. Então vamos fazer isso sim. Eu agradeço a todos vocês que mandaram aí as perguntas, tá? Obrigado por terem participado. Fiquem ligados que semana que vem nós vamos falar então sobre marcas e vamos falar sobre confidencialidade. Lívia, última pergunta e aí você pode despedir aí. Qual é a profissão do ano de 2020? Olha, a profissão do ano de 2020, eu posso responder que é empreendedorismo? Sem dúvida. Empreendedorismo, porque foi algo que a crise trouxe e que muitas pequenas empresas e pequenos negócios estão surgindo decorrente a isso. Entendi. Agora, se for falar a segunda, eu vou falar RH. Opa! Pessoas. Falta gente com qualidade para isso, então. Sim. Que legal. Falta. Então tá bom. Lívia, agradeço muito mesmo a sua participação, foi muito útil. Agradeço a todos vocês também que nos acompanharam. Vamos em frente, esse é o dia que o Senhor fez. Curtam a preciosidade de ter esses conselhos dados pela Lívia. Anotem aquilo que foi colocado. Se quiserem, mandem depois as perguntas. Lívia, você quer falar as suas redes sociais para quem está te acompanhando? Para quem quiser te assistir? Por favor. Meu Instagram é LíviaCBach, B-A-C-C-H-I. Tem um canal no YouTube, pode digitar meu nome, Lívia Cordeiro Amorim. Eu sei que é grande, mas na minha bio, no link do Instagram, tá no canal também. Também estou no Facebook, LinkedIn, Lívia Bach. Vocês podem me encontrar por lá. E quero agradecer demais a todos que nos acompanharam aqui hoje. E pessoas muito queridas aqui, Eliana, Gilberto, Ruth, Gláucia, Bruna, Daniela Marques, muitas pessoas que me surpreenderam, muito felizes. Todos que acompanharam e mandaram as perguntas e participaram aqui, Eduardo. Muito obrigada. Este é o dia que o Senhor fez. É isso aí, gente. Muito obrigado. Então, até a próxima, se Deus assim permitir. Um beijo. Beijo.